Olá, amados, dando continuidade, nossa série de sermões baseado no livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia. O nosso tema de hoje é Homens que Pensam Ser Deus. Eu convido você nesse exato momento a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, estamos aqui reunidos, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Que nesse exato momento o Espírito Santo possa tomar de conta deste lugar e que tudo que seja feito aqui, Senhor, que venha ser para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, permaneça conosco, nos guia, ó Pai, em toda a verdade, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, eu convido você nesse exato momento a acompanhar comigo um pequeno tópico do livro. Ao longo dos séculos, o inimigo de Deus tem trabalhado de modo insistente para levar as pessoas a adorar coisas em lugar do Criador e exaltar pessoas acima de Deus. Ele espera, dessa maneira, nos afastar da verdadeira adoração e de uma vida de obediência pela fé, para nos levar a uma atitude de rebelião e descrença. Uma das estratégias de maior sucesso desse inimigo tem sido atrair as pessoas para uma grande variedade de sistemas de falsa adoração. Naturalmente, isso não é de hoje. Já na época dos apóstolos, o culto ao imperador envolvia adorar o governante romano, honrando como se fosse um deus. Irmãos, podemos aprender com esse pequeno tópico que ao longo dos séculos o inimigo de Deus tem trabalhado insistentemente em tirar Deus do centro, em tirar Deus do coração do homem. O inimigo tem conduzido a humanidade a colocar a criatura no lugar do Criador. Essa estratégia do inimigo, ela vem se repetindo ao longo dos séculos, ao longo da história do grande conflito. Nós sabemos que no céu, Lúcifer quebrou o primeiro mandamento da lei de Deus quando ele colocou a adoração a Deus de lado e ele começou a se exaltar como se fosse o próprio Deus. Então o inimigo de Deus no céu colocou ele como Deus de si mesmo. Depois ele começou a semear a discórdia no céu e colocando na mente dos seres celestiais, isto é, dos anjos, que Deus não era bom, que o governo de Deus não tinha liberdade. E assim a Bíblia diz que ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos colocaram a criatura no lugar do Criador. A história diz que o inimigo desce até a terra, procura o primeiro casal criado por Deus desse planeta. E quando ele chega naquele jardim, ele semeou a dúvida no coração de Eva, conduziu ela a desconfiar de Deus e fez com que o homem e a mulher caísse na sua cilada, caísse em sua armadilha. E o que aconteceu aqui foi que Adão e Eva desconfiaram de Deus e por um instante acreditaram na serpente, acreditaram no inimigo que estava disfarçado, e por um segundo, talvez um milésimo, Adão e Eva colocaram a criatura no lugar do Criador. E o resultado tem se repetindo ao longo da história. Mas Cristo já havia nos alertado sobre a situação do mundo em nossos dias. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amados, ficou claro o alerta que Deus, na pessoa de Cristo, deu para a igreja, que nos últimos dias iríamos levantar homens
falsos, dizendo que eram Cristo, dizendo ser eles grandes profetas, mas Cristo disse que esses homens iriam prover, iriam realizar grandes sinais e prodígios. Porém, esses sinais e esses prodígios, esses milagres, são falsos, são mentirosos, são enganadores. Mas o alerta de Cristo aqui é que esses homens serão capazes de enganar até aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem o seu Senhor. Então nós precisamos estar atentos para que eu e você não sejamos enganados por esses falsos profetas, por esses falsos cristos, por esse falso evangelho que está sendo pregado nas igrejas. O evangelho da prosperidade, o evangelho do ocultismo, o evangelho do espiritismo, o evangelho da cura fraudulenta. Então nós, a igreja de Deus, os servos de Deus dos últimos dias, deveríamos estar atentos, estar procurando nas Escrituras os sinais e os alertas deixados por Cristo, porque são esses sinais que vai fazer com que o povo de Deus venha entender a obra do inimigo. Ao longo dos séculos, homens têm se apresentado como aqueles que têm uma missão divina, uma missão espiritual. E eu vou destacar aqui 3 camaradas que se levantaram neste mundo e levaram dezenas de pessoas à ruína. O primeiro deles é Jim Jones. Preste atenção em uma das declarações de Jim Jones. Ele falou assim: Jim Jones disse: existe muito de Deus em mim. Ao olharem para mim, não sou eu quem estão vendo, pois vocês estão vendo a Deus. Olha que interessante. Ele disse que quando as pessoas estivessem olhando para ele, na verdade não estavam vendo ele, mas sim um Deus. Com esse pensamento, com essa ideologia, seus seguidores aceitaram essas palavras e o seguiram até a morte. Foram 900 vítimas. Esse homem levou quase 1000 pessoas para a morte, quase 1000 pessoas para a ruína. 900 pessoas que ouviram a voz do enganador, que ouviram a voz do inimigo. 900 pessoas que colocaram uma criatura no lugar do Criador. Um outro personagem também é apresentado aqui no livro, David Koresh. Olha o que ele disse: eu sou o Cordeiro de Deus. Olha a declaração desse homem. Ele disse que era o Cordeiro de Deus. Ele estava dizendo que era o próprio Cristo. Ele os convenceu de que era o Messias moderno. Foram 79 vítimas. David Koresh colocou as pessoas dentro de uma casa e essa casa pegou fogo, explodiu. 79 vítimas.
79 pessoas que ouviram a voz do enganador, que colocaram a criatura no lugar do Criador. O livro também apresenta um outro personagem, Marshall Alfaiate. Olha a declaração desse homem. Olha o que ele falou. Ele disse: estou em um nível evolutivo superior ao da humanidade. Tenho as qualidades de Deus. Convenceu todo o grupo de seguidores a se matar. Foram 39 vítimas. Alfaiate convenceu 39 pessoas a colocarem a criatura no lugar do Criador. E ele levou essas pessoas para a ruína. Ele levou essas pessoas para a destruição. Irmãos, olha que interessante. A grande mentira do tempo do fim seria tão capciosa que até o povo escolhido de Deus ficaria seriamente tentado a acreditar nela. Quantas pessoas ao longo da história, ao longo dos séculos, têm ouvido a voz do enganador, têm aceitado a ideologia de Satanás e têm caminhado para a morte, para o precipício. Jesus disse que Satanás iria trabalhar de tal modo que ele iria fazer milagres, ele iria apresentar sinais, e que esse trabalho do inimigo, se o povo de Deus não estiver alicerçado no Evangelho, até o escolhido de Deus seria enganado. Eu convido você, nesse exato momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, não viva preso a esse desejo de obter as coisas, porque tudo que você construir nesse mundo um dia será deixado de lado, um dia será deixado para trás. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você construa uma estrutura boa, financeira, um patrimônio, bom para você, mas não se esqueça que não devemos ajuntar tesouros nessa terra, porque ele ficará para trás. Nunca foque nas coisas materiais. Eu não estou dizendo que você não deve ter as coisas, não. Eu estou dizendo que a sua prioridade é o céu, é Jesus, é estar na presença dele, é a eternidade que ele nos oferece através do seu sacrifício, através da sua graça, através de sua misericórdia. E quando eu e você focamos no agora, no ter, nós estamos virando as costas, porque temos uma missão a cumprir, temos o evangelho a ser pregado. Jesus disse: não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve aos tesouros desse mundo, ao recurso. É isso que Jesus está tentando nos dizer aqui. É isso que Jesus está tentando nos explicar aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui está, a Bíblia é a palavra de Deus para mim e para você.
A Bíblia é o maior tesouro que existe nesse mundo. Ela nos alerta dos falsos profetas. Ela nos alerta dos falsos cristos. Ela nos alerta das estratégias do inimigo para nos levar para o precipício da destruição. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 11:14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, não é de se admirar, porque o inimigo se transforma em anjo de luz e ele tem levado as pessoas desse mundo ao engano através de seu poder, através de sua manifestação, que ele é poderoso. E muitas pessoas têm sido enganadas com as falsas teologias que estão sendo pregadas aí. O espiritismo tem levado esse mundo para a ruína, para a destruição. A prosperidade também. Pessoas que só procuram a Cristo por causa de uma cura. O seu coração e o meu deve estar firmado em quem Jesus é e não naquilo que Ele pode me oferecer, uma cura. Sabe por que nós temos que se aproximar de Jesus? Porque Ele nos oferece o perdão, a maior de todas as curas, a libertação do pecado, do mal. Olha que interessante. A segunda razão para a proliferação de falsos cristos e falsos profetas é que a igreja tem falhado em seu chamado ao discipulado radical. Quando a igreja descarta ou minimiza a autoridade da Bíblia e não defende com firmeza os elevados padrões e valores estipulados pela palavra de Deus, ela se torna fraca e as pessoas vão buscar outra coisa. Precisamos focar em um discipulado radical, onde que a Bíblia nos instrua na verdade, onde que a Bíblia nos leve para o caminho da luz. Precisamos falar as verdades, doa em quem doer. Nós precisamos ensinar o que é verdade, nós precisamos viver a verdade, para que assim o mundo possa entender que a lei de Deus é a lei da liberdade, que a lei de Deus é a lei do amor. Temos que focar no discipulado real, em um discipulado radical, onde que Cristo seja o centro, onde que a palavra de Deus nos mostre o erro, onde que o Espírito Santo nos guie para a eternidade. A igreja de Deus precisa focar em um discipulado real, onde o amor possa predominar, onde que o amor possa nos guiar. Amados, existem pelo menos 5 características para que possamos fugir dos enganos de Satanás. 5 pontos para você entender se a religião que você está, se o seu líder religioso está levando você para a luz ou ele está te levando para as trevas. O primeiro tópico aqui, olha só: exaltam o líder poderoso com discurso messiânico. Toda seita que exalta o seu líder como que esse líder fosse o próprio Cristo,
essa instituição, essa seita é do inimigo e eu e você devemos fugir dela. Segundo, falsos movimentos religiosos substituem a palavra de Deus por ensinamentos humanos. Quando o seu líder, quando a sua igreja foge da Bíblia, foge do Evangelho, fuja dessa igreja, fuja dessa religião, porque essa igreja não está te levando para a vida eterna, mas sim para a destruição eterna. Falsos movimentos religiosos também têm falsos líderes religiosos, pois eles manipulam a mente. Então os falsos movimentos religiosos, eles manipulam a mente. Quarto ponto: os falsos movimentos religiosos, eles focam em curas e milagres, não legitimam falsos movimentos religiosos. Preste atenção aqui, vou ler de novo. O quarto tópico: curas e milagres não legitimam falsos movimentos religiosos. Não é porque a igreja que você está frequentando acontece lá milagres, curas, que você vai dizer, essa é igreja é de Deus. Não se engane, pois o diabo também cura, o diabo também faz milagre. Só que os milagres que o diabo faz é de ilusão, são mentirosos, é por pouco tempo. Quinto tópico: falsos movimentos religiosos afastam os conversos de sua família. Se a tua igreja, se o teu movimento religioso que você está indo está te afastando do teu esposo, da sua esposa, da sua família, liga o seu sinal de alerta e fuja desse lugar, para que você não seja enganado e, pior, destruído. Para finalizar aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 6:33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu e você devemos procurar Deus. Eu vou ler uma outra tradução que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino do céu. E o reino do céu é apresentado para você e para mim através da palavra de Deus. É estudando a Bíblia, é estudando esse livro que Deus vai apresentar para você o reino do céu. Deus quer plantar uma semente no teu coração, a semente do amor, a semente da esperança. Ontem eu assisti um vídeo onde um pai que perdeu a sua filha sabe, minha filha, isso é por ti, minha filha. Essa é o Desbravadores fazendo essa homenagem linda pra você. Deus vai ressuscitar minha filha. Deus é Deus, Ele vai ressuscitar minha filha. Minha filha, nós vamos descansar, minha filha. Tu vai descansar, minha filha, porque Ele vai ressuscitar e está voltando. Ele está voltando, Nazaré. Ele está voltando, nosso Jesus Cristo. Deus é Deus. Vai ressuscitar minha pretinha no último dia. Ele está voltando. Ele está voltando. Por conta da Covid-19. Isso foi em Manaus, né, no Amazonas. O cortejo ia passando, o pai da menina no carro e clamando: Deus é fiel, Deus irá voltar, Cristo irá voltar para esse mundo e Deus vai ressuscitar minha filha. Essa é a promessa que Deus quer colocar no seu coração. Essa é a promessa que Deus quer colocar no meu coração. Aquele pai estava destruído, talvez no seu emocional, mas a sua fé dava para ele esperança de
porque amanhã, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, o Cristo prometeu devolver para ele a sua filha. Mas esse Jesus também prometeu devolver para você um ente querido seu, talvez um filho seu, talvez uma filha sua, talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o seu irmão, eu não sei. Mas quando Jesus voltar, aqueles que permaneceram com Cristo, que estão dormindo nas sepulturas, a palavra de Deus diz que esses ressuscitarão primeiro. Aquele pai estava sofrendo, sim, mas em meio ao sofrimento que ele estava passando, Deus colocou no coração dele a esperança da volta de Jesus, a esperança de um novo céu, de uma nova terra, a esperança de um lar seguro, a esperança de um lar de amor e de paz, de um lar eterno, onde Deus irá governar para sempre, aonde Deus irá governar para sempre. E é com essa esperança e é com essa certeza que eu convido você a orar comigo. Pai amado, Pai querido, nos ajude, Senhor, a caminhar de acordo com a Tua palavra. Toma frente, Senhor, desse mundo, toma frente da Tua igreja, toma frente da vida de todas essas pessoas, que estão Te assistindo nesse exato momento. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos para transmitir para essa pessoa a luz do Evangelho. Permaneça conosco, guarda-nos do mal, no doce nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar,